Olá pessoal, aqui é o André Lima falando, do site da EFT e também o criador do programa Mente Próspera. Eu tenho mais uma aluna aqui convidada para contar um pouquinho as experiências, as transformações que ela vem tendo, desde que ela entrou no programa, desde que ela vem também se auto-aplicando na EFT. Então seja bem-vinda, Márcia, obrigado por ter aceito o convite, para estar aqui compartilhando sua experiência. Márcia, só para o pessoal conhecer um pouquinho você melhor, me fala de onde é que você é e o que é que você faz? Olá, André. Olá, amigos. Eu quero inicialmente agradecer o convite e dizer que realmente eu fiz muita questão de fazer essa entrevista e de participar para compartilhar a minha experiência, que foi realmente muito boa. O meu nome é Márcia Sakovic, eu sou de São Paulo e já faz 1 ano e meio, mais ou menos, que eu estou me dedicando a trabalhar exclusivamente com marketing digital. Eu antes tinha um pequeno comércio, uma loja de fraldas em São Paulo, e eu estava muito insatisfeita com as perspectivas de vida que eu estava tendo com ela. E vendi a minha parte nessa loja para receber em 3 anos e me dei esse prazo para reformular a minha vida e começar a atuar exclusivamente com marketing digital. Ok, então hoje você está atuando com marketing digital, né? Isso. E me fala o seguinte, como foi que você conheceu meu trabalho inicialmente? Olha, André, o seu trabalho eu conheci através do Wallace Lima. Alguns anos atrás, uns bons anos atrás, eu fui fazer um retiro num carnaval com um médico que prega a boa nutrição para bem-estar e saúde. E ele me falou do Wallace Lima. Ele já conhecia o Wallace Lima, ele passou, inclusive, na época, um vídeo, e eu gostei muito do que ele falava e adicionei ele no meu Facebook. E quando eu recebi um e-mail dele falando sobre você e falando sobre o EFT, eu fiquei muito interessada e comprei na hora. Legal. E por que você resolveu entrar no programa Mente Próspera? Qual foi alguma razão especial, alguma dificuldade, ou você quis entrar para ter mais autoconhecimento? O que é que levou você a buscar o programa? Então, na verdade, o que me deixou assim super interessada e super entusiasmada assim de imediato foi porque eu sempre fui uma pessoa assim com bastante desenvoltura, modéstia à parte, com bastante capacidade, com muita dedicação. Eu sempre trabalhei, comecei a trabalhar muito cedo, mas eu tinha uma dificuldade enorme para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro era uma coisa que parecia assim que fugia de mim, corria de mim. E quando eu vi o chamado do Mente Próspera, né, oferecendo a possibilidade justamente de ajustar a minha mentalidade para poder ganhar o que eu mereço ganhar, né, para poder ficar bem financeiramente, eu realmente fiquei bastante interessada. E então me conta, né? O que é que começou a acontecer? O que é que você teve de mudança? Como é que está a sua vida hoje? Como é que estava antes naquela época? E o que é que está acontecendo agora para a gente entender um pouquinho essas transformações que estão acontecendo com você? Tá, na verdade, quando eu comecei a fazer o Mente Próspera, eu fiquei bastante assim impactada com a quantidade de crenças que a gente carrega e não se dá conta, né, e não percebe. Então, assim, o aspecto que o Mente Próspera proporciona em relação ao autoconhecimento me deixou bastante eu não sei a palavra certa, assim, num primeiro momento impactada e em seguida bastante esperançosa, porque é incrível como a gente põe um monte de coisa como crença, né, na nossa composição, e isso realmente atrapalha muito. E como eu disse, André, eu antes não conseguia ganhar dinheiro de jeito nenhum, e eu também não conseguia dar continuidade numa mesma atividade. Eu ficava pulando de atividade em atividade, trocando, e não dava o tempo da coisa se armar, amadurecer para poder começar a ter resultados. Uhum. Então você não tinha persistência, é isso, nessa área? Nenhuma, nenhuma. Eu começava uma coisa e eu achava que aquilo tinha que dar certo de imediato. Como não dava, eu trocava. Eu não tinha
o entendimento de que as coisas não são assim, né? Será que seria uma forma de se sabotar? Com certeza. Eu, hoje, olhando para trás, eu posso, inclusive, eu descobri recentemente, nas últimas sessões que fiz de autoaplicação de EFT, que era justamente isso, porque eu já tava tendo um ímpeto de fazer isso de novo. Eu estou no meio de um projeto e eu já estava começando a pensar em largar esse projeto e fazer outra coisa. Era realmente uma sabotagem, porque quando a gente tem crenças sabotadoras como pano de fundo, elas interferem muito nas nossas escolhas e decisões. Então, assim, é muito importante a gente se conhecer o que é que está limitando a gente para poder transpor e evoluir. Muito bom, interessante isso, né? Só para esclarecer melhor para quem está assistindo, né? Falta de persistência normalmente não é o problema da pessoa, é um sintoma. A falta de persistência muitas vezes revela que você deve ter crenças inconscientes que levam você a se sabotar, e você se sabota não tendo persistência para não terminar aquele projeto. Então, culpas, medos que você tem, crenças que você às vezes nem tem consciência, estão lá no seu inconsciente, levando você a, por exemplo, começar um projeto, antes dele amadurecer, você desiste e vai para outro, e aí você desiste e vai para outro, você não entende por que você faz isso, mas normalmente tem causas ali mais profundas por trás, né? E mais uma vez você estava entrando no padrão e percebeu, né? Exato. E por falar em causas, né, eu fiquei muito contente fazendo o Mente Próspera, porque eu descobri meio que a causa-chefe, vamos dizer assim, e me provocava esse padrão. Porque numa das sessões que eu estava fazendo, eu consegui descobrir que aos 13 anos de idade, eu deixei de cumprir uma responsabilidade com os meus pais, com os meus irmãos, né? Eu tinha que dar uma mamadeira para o meu irmão, meus pais tinham saído e eles me deixaram a tarefa de dar a mamadeira. A mamadeira, inclusive, já estava pronta, era só dar. E eu acabei adormecendo, ouvindo música, com fone de ouvido na orelha. E Quantos anos tinha o seu irmão? O meu irmão tinha 11 meses. 11 e eu você tinha 13 anos. Tá. E ele mamava pontualmente às 11 horas da noite. Ele já estava dormindo e eles me incumbiram essa responsabilidade de dar a mamadeira para o menino. Só que eu adormeci com o fone de ouvido e quando eles chegaram, eles ficaram com razão, muito bravos comigo, porque se o menino, graças a Deus, não acordou, mas se ele tivesse acordado e chorado, eu jamais ouviria. E aí eles ficaram tão bravos e eles acabaram pesando um pouco na bronca que eles me deram. E, na verdade, o meu padrasto, né, era minha mãe e meu padrasto, ele me deu como castigo ir trabalhar. Ele falou assim, agora também você vai trabalhar para você aprender como é difícil ganhar dinheiro, como é difícil ter responsabilidade. E nas sessões de EFT, fazendo o Mente Próspera, eu descobri que essa questão que eu comprei, que trabalho é um castigo e que ganhar dinheiro é muito difícil, se permeou em mim e se tornou pano de fundo da minha vida profissional inteira, que eu carreguei pela vida inteira. E foi muito bom me libertar disso. Então esse pensamento talvez estivesse ligado a essa questão da falta de persistência, a esse processo de autossabotagem, né? Você tem ali um pensamento falando que trabalho é sofrimento, olha como é difícil. E outros sentimentos também que você deve ter carregado, que é assim, eu não sou ninguém, eu não sou incapaz, porque eu não... Isso, eu também numa outra sessão, voltando nessa mesma situação, eu identifiquei exatamente isso que você falou. Eu era uma pessoa que não era capaz de fazer nenhuma coisa tão simples como dar uma mamadeira que já estava pronta. Então, assim, esse sentimento de incapacidade, de irresponsabilidade, acabava realmente porque mesmo nos empregos que eu tive, que eu consegui chegar num cargo de alguma responsabilidade, num cargo de gerência, de chefia, eu não conseguia permanecer nesse cargo. Passava um pouquinho de tempo, eu mesma falava, eu não quero mais fazer isso, eu não estou gostando mais, eu quero sair, e a coisa acabava desandando e eu não conseguia progredir.
Uhum. Então isso é importante para a gente refletir, né? Quantos que estão assistindo aqui essa entrevista já não passaram por experiências, talvez não tão contundentes quanto a sua, mas de ter ouvido bronca desse tipo, né? De que, olha, você faz tudo errado, você não sabe fazer nada. E aí, né, a criança, às vezes, ela esquece alguma coisa, ou ela é desastrada, e faz parte do processo natural. E o Sim, pai ou a mãe, muitas vezes, não tem esse preparo, essa paciência para lidar com a criança, até porque não tiveram também com eles, né, quando eles sim, eram crianças, e eles acabam repetindo a mesma coisa, né, com os filhos. Então, é bom para quem está assistindo prestar atenção o que está fazendo com os filhos também, porque essas coisas marcam muito na emoção. sim, especialmente quando a gente está sob o efeito de um sentimento de raiva, né? Porque assim, hoje eu entendo plenamente que é claro que eles ficaram com raiva de mim. Poxa, eu fui mesmo completamente irresponsável naquele momento, né? E eu consigo hoje perceber o quanto a gente pode ser prejudicial, porque dependendo da tonalidade como a gente fala, do poder que a gente fala isso para as crianças, eles realmente compram aquilo e carregam pela vida inteira. E aí foi importante também, com o EFT, eu fiz um trabalho de auto-perdão, né? Eu me perdoo por ter sido irresponsável naquele momento, e não necessariamente isso significa que eu seja irresponsável o tempo todo, né? Isso, e nem incapaz, né, também. Também capaz, também. Exato. E me conta então, o que é que começou a mudar dentro de você, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, na sua vida prática também? Tá. Na verdade, a partir daí, não sei se coincidência ou não, né, começou a acontecer uma mágica. Eu comecei a ser chamada para fazer projetos grandiosos. Eu hoje estou envolvida em 2 grandes projetos online, que foi o caminho que eu escolhi, não é? Eu estou fazendo um grande evento online. Como é que é o nome do evento? O Pode evento falar? Posso, claro, Conferência Global 21 Minutos para Mover Você. O site é www.21minutos.com.br e vai ao ar agora no final de 2015. A gente ainda não tem a data exata. E acabei de ser convidada para um outro projeto, para fazer um curso online com uma celebridade e uma produtora, que eram coisas que eu queria desde o começo, porque eu tenho dificuldade com essa parte de vídeo, né? É assim, a partir do momento que eu me libertei, me perdoei e me permiti prosperar, o convite apareceu quase que imediatamente depois. Então, assim, eu hoje não tenho um resultado efetivo, mas eu tenho uma possibilidade muito grande e até o final desse ano, com certeza, os meus resultados estão aí. Uhum. E eu sei, né? Quando foi que você entrou? Já faz tempo que você entrou no programa, né? Qual foi a turma? Você lembra? Foi Eu acredito que foi a primeira turma, foi no começo de 2014. em 2014. Eu acho que foi a segunda turma, então. Segunda ou terceira, não sei. Pode ser. Mas, então, seu processo, ele não foi tão rápido como é para Não, algumas não foi pessoas, lá. né? Você já vem aí há um bom tempo, então já tem o quê? 1 ano e meio, mais ou menos, que você entrou? Um ano e meio, 1 ano e meio, isso. mais ou menos. Ou um pouco menos do que isso, porque não foi no comecinho, foi lá para abril, mais ou menos. Então já vem um certo tempo se trabalhando, limpando, removendo crença, até que a coisa agora que está começando a se refletir na questão da prosperidade, né? Então, e isso é uma coisa que eu acho importante também falar, porque a gente vê algumas pessoas que têm resultados incríveis, com 1 mês, 2 meses, a coisa muda assim de uma forma bem impactante. E para outras pessoas vai ter que ter essa estrada maior, mais Sim, sim. persistência, mais paciência. E justo a persistência, né, que era uma coisa que era um problema para mim, mas assim, graças ao contato frequente com você, com os seus e-mails, com o programa presencial, né, porque eu vou te dizer, eu não fiquei o tempo todo fazendo disciplinadamente. Eu fazia, eu deixava, eu fazia, eu deixava, mas assim, sempre vale a pena fazer, sempre, ficar em contato sempre, porque aí, num determinado momento, por esse contato com você, que foi muito benéfico, foi onde veio o grande presente desse entendimento maior que realmente abriu as portas. Uhum. Fora essa questão financeira, teve alguma, né, profissional, teve alguma outra questão assim que você acha que impactou na sua vida,
a partir do momento que você começou a fazer mais EFT em você? Eu acredito, assim, o autoconhecimento como um todo, né, eu passar a me entender melhor, eu achei, assim, incrível, incrível, super impressionante como o EFT proporciona essa auto-observação, eu passei a me observar mais e, consequentemente, me compreender mais e melhorar minha autoestima, não é? E poder me perceber melhor mesmo para me corrigir de uma forma geral. Você percebeu alguma coisa com relacionamento, com alguém? Teve alguma mudança nesse sentido? Ou alguma outra, assim, que você tenha percebido prática? Olha, agora de bate-pronto, você me perguntando assim, eu não associo nenhum dado específico, mas eu como pessoa, vamos dizer assim, na relação comigo mesma, sim. Eu tive acho que eu fiz as pazes comigo, vamos dizer assim. Muito bom. Bom, Márcia, eu queria agradecer a você pela entrevista, por compartilhar, né, sua história, sua experiência. Tenho certeza que várias pessoas já se identificaram com o que você falou, né, essa coisa da crítica, que é uma coisa tão comum que a gente recebe na infância e que baixa muito a autoestima, né? E todo mundo já passou por isso. Então, tenho certeza que quem está aí assistindo vai, de alguma maneira, se identificar. E se você se identificou, faz EFT para você liberar esse tipo de sentimento, né? Com certeza, André, eu que te agradeço e eu fico muito feliz em poder ajudar. Se eu conseguir inspirar alguém, ajudar alguém, isso me deixa muito contente. E olha, uma coisa que eu sempre digo, eu admiro muito o seu trabalho, eu agradeço muito, você me ajudou muito. Eu faço EFT, eu faço Mente Próspera e com certeza eu recomendo. Ok, muito obrigado. E para quem está assistindo aqui essa entrevista e quiser saber mais sobre prosperidade, sobre o Mente Próspera, eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo um link para você acessar uma sequência de vídeos gratuitos, onde eu ensino os 3 passos para você eliminar a autossabotagem que impede você de prosperar. E essa série fica no ar somente 2 vezes por ano, por alguns dias somente. Então vai aqui, aproveita que agora que eu estou divulgando esse vídeo deve estar no ar, então acessa para você assistir esse conteúdo e conseguir aplicar e ter mais prosperidade na sua vida. Então é isso, um grande abraço, a gente se vê na próxima entrevista.